Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Conversa na Galley. E para você que está chegando agora pela primeira vez, eu sou o Cosme, tá? Eu faço parte aqui do time da Conversa na Galley. E é a nossa missão, a missão do nosso canal é que as pessoas inspirem pessoas, tá? Essa é a missão do canal para quem está chegando agora pela primeira vez. E você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha para gente, para que essa missão tão bonita possa alcançar tantas pessoas como a gente tem alcançado ultimamente, tá? E eu quero agradecer muito a vocês que estão aqui, estão assistindo a gente agora. Muito obrigado pelo carinho. E hoje a nossa noite vai ser muito especial, como todas, mas hoje a gente vai conversar com a Jeane, que é a nossa convidada de hoje, e iremos tratar de um assunto muito atual, né, Gê? Eu acho que é um assunto muito atual, todo mundo está muito atrás dessas informações. E hoje vamos tratar, então, vamos tratar sobre ansiedade, vamos falar sobre ansiedade. Algum tempo atrás eu tinha pedido para algumas pessoas, lá no Telegram, o Telegram Conversa na Galha, algumas pessoas mandaram umas perguntas para nós, e eu vou reportar isso para a Jeane, tá? Mas primeiro eu quero agradecer, viu, Gê? Obrigado, assim, pelo carinho, por você ter disponibilizado o seu tempo, por você ter tirado essa noite tão especial aqui para a gente e doar o seu tempo, assim. A gente dá muito valor, assim, quem vem aqui conosco e doa o seu tempo para a gente, tá? Obrigado por essa noite aqui, vai ser muito bom. Obrigado por estar com a gente aqui. Imagina, eu que agradeço o convite, e é um assunto que realmente está aí em alta aí ultimamente, até por conta da pandemia também, né? Que tem aumentado muito, é um dos assuntos bem importantes mesmo, e eu que agradeço pelo convite. Legal, não, muito bom. E, pessoal, a Jeane, ela é psicóloga, como já disse no começo, e eu vou pedir para ela apresentar um pouco para a gente. E aí, Gê, eu queria que você apresentasse aqui para nossos amigos que estão assistindo a gente, que estão conhecendo você pela primeira vez agora. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal, para que a gente aumente a família aqui. Então, por favor, fique à vontade. Bom, meu nome é Jeane, né? Jeane Pinheiro, eu sou psicóloga clínica, meu segmento é a psicanálise, analista, né? Então, é isso. Eu sou formada já há 6 anos e pela minha idade, até muitos dizem que foi um pouco tarde, mas não. Eu acho que não tem idade, né? Isso eu descobri um pouco também recentemente. E assim, a psicologia sempre foi um sonho na minha vida. Isso desde pequena, eu sempre me interessei por isso, por esse caminho. E só que por várias situações você vai adiando, né? Você casa, aí você casou, não deu, aí o marido, no meu pensamento, no meu caso, né? Eu dava mais importância para que ele se formasse, porque ele era o homem, ele era o que sustentava a casa, então eu fui sempre deixando meu sonho um pouquinho de lado, um pouquinho de lado. Aí veio a gravidez, veio o filho, aí você deixa de lado de novo, porque você quer estar ali presente com seu filho no dia a dia, e aí foi indo, né? Então você vai percebendo que você vai se deixando um pouquinho, né? O seu sonho, a sua vontade. E aí chegou uma fase da minha vida que eu falei, não, peraí, eu já dei chance para todo mundo, minha filha já está crescidinha, né? O casamento acabou se desfazendo e eu fiquei parada, né? Trabalhando em outras coisas que também gostava, óbvio, mas não era o meu grande sonho. Uhum. E aí, quando eu resolvi entrar na faculdade, eu tinha 42 anos já, né? Então, muitos, inclusive família. Pelo que você comentou, então, Gê, assim, você foi postergando, né? E aí eu já vou entrar um pouquinho mais até na missão da gente aqui mesmo. Então, ou seja, você acabou postergando um sonho teu, e você pensou assim, caramba, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Ou seja, por algum motivo terminou o relacionamento, enfim, acabou. Estou com uma filha crescida já. E aí foi quando você teve um sinal assim, bom, agora eu tenho que pensar um pouco em mim, né? Em mim. Exatamente, exatamente. E aí vem todos aqueles questionamentos, né, de idade, falar, poxa, mas eu vou entrar para uma faculdade
há tantos anos já sem estudar, quase que mais de 15 anos, 18 anos sem estudar, e aí você entra, se depara com a maioria, 80% jovens, né? Então você fica meio perdido, e isso foi uma coisa que me questionou muito. Mas, assim como eu tive pessoas que me desencorajavam por esse sentido, por falar que eu já tinha passado da idade, como que você vai ficar 5 anos ainda, mas também tive pessoas que me encorajaram, que me incentivaram, que me mostraram outros caminhos. E nessa trajetória sua, Gê, você tem uma ideia de que você teve mais motivação para que você fizesse a faculdade, ou você teve mais gente que empurrou você para os seus sonhos? Você comentou um pouquinho atrás, você falou assim, pô, pela idade... então, você acha que as pessoas que conversavam contigo, cada uma delas colocava, te empurrava um pouquinho para trás, assim, olha, não vale a pena. Na tua percepção, tinha mais gente que te empurrou para frente? Sim. Eu acho que sim, eu acho que muito mais gente que me deixavam com o pé atrás do que me incentivavam a caminhar para frente. Uhum. Né? Então, assim, mas eu acho que foi muito da minha vontade. Eu falei, não, peraí, mas é uma coisa que eu sempre quis. Eu já estou numa idade que não vai fazer muita diferença. Se isso não der certo, ok, mas pelo menos eu fiz algo por mim, né? Eu fui em busca daquilo que eu queria, do meu sonho. E eu ralei muito, assim, foi muito difícil realmente, no início principalmente, até você se encaixar ali naquele lugar né, voltar a estudar de novo, pegar o ritmo. Voltar a estudar de novo, pegar o ritmo, e sem contar que você tem casa, você tem filho, você tem, né, eu trabalhava, acordava muito cedo, dormia muito tarde, então assim, foram 5 anos de muita ralação mesmo, né, mas assim que eu entrei, eu percebi, não, eu quero, é isso, sabe? Então, era uma coisa de paixão mesmo, era um desejo muito grande, uma coisa que eu fui deixando para trás e até me arrependo, mas eu acho que tudo tem o seu momento, né? Talvez se eu tivesse feito isso lá atrás, não sei, de repente não teria sido tão prazeroso, né? E tão motivador para mim. É verdade, às vezes a gente acha que aí você, daquela vibe, né? Vou, não vou, eu tô ouvindo muito não, tô ouvindo muito sim. Bom, é o meu sonho, eu vou meter as caras e vou. E aí você falou uma coisa interessante, né? Eu acho que quando a gente chega no lugar e fala assim, é este o meu lugar, não importa o que falaram, não importa a idade, você fala, me encontrei, e é aqui que eu vou ficar. Exatamente. E aí eu queria pegar um pouquinho no seu gancho já, um pouquinho disso aí. Foi tão bom que a sua filha também se formou como psicóloga? Sim. Durante a minha trajetória na faculdade, a minha filha, ela me ajudava muito, me ajudava com pesquisas, né? Ela muito mais ligada na informática do que eu, né? Então, assim, ela via, acompanhava todo o meu processo de trabalho, de luta de estudo, mesmo, né? de apresentação, de luta, isso. E ela foi se interessando até, porque eu chegava, às vezes, debatia com ela se interessava por saber sobre os casos da faculdade, o que era falado, e isso ela foi pegando um pouco de gosto, né? E sem interferência minha, porque eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que tem vontade mesmo, né? Então, e ela desde pequenininha sempre falava que queria ser veterinária, mas no fim ela acabou pegando gosto e ela está se formando agora, acabou de se formar agora. Nossa, no final do ano. 5 anos também. Então, assim, eu saí da faculdade, ela entrou na faculdade. Foi bem bacana. Incrível, assim. Então, eu já pego o teu exemplo, obviamente, já falo para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Se você, independente da área que você quer, né? A gente fala muito de aviação aqui, porque o nosso canal ele tem uma pegada voltada para aviação, mas é tão prova disso que a gente está preocupado com as pessoas, com sonhos, que você está aqui hoje, você não é da aviação, e você está aqui hoje para falar de um assunto que é incrível quanto, né? Olha só o que você está dizendo. Você está dizendo que você postergou um sonho por algum tempo e que você conseguiu, você lutou e foi tão forte o teu sonho que a tua filha pegou essa energia e falou assim, eu vou nessa e vamos contar aí que 10 anos, né? 5 seus, 5 da sua filha. 10 anos. 10 Exatamente, anos. 10 anos. Então,
Você que está agora assistindo a gente, você está agora pensando assim, vou ou não vou? Então, eu acho que a resposta está aqui, né, Gê? A resposta está aqui. Sim, E sim, eu acho que a gente vá, não vá pode atrás. desistir. Sim, a gente não pode desistir, porque uma coisa é você trabalhar por obrigação e outra coisa é você trabalhar com aquilo que você gosta, né? Uhum. Então, faz muito sentido. Eu acho que não tem idade, não tem ideias assim que possa fazer você ser contra aquilo que você quer. Se você quer, você vai à luta e corre atrás e dá certo. Né? Eu Nada é fácil, mas que dá certo no final dá. estava comentando com uma entrevistada nossa, a Júlia, o Juscelino e a Fabi, a Júlia é uma outra entrevistada nossa. É um casal que eu entrevistei também aqui, e teve uma coisa que ela conversou, que teve uma coisa que ela falou comigo que eu não esqueço, assim. A gente, quando fala não para um sonho, você fala só daqui para cá. Você fala só. Na verdade, ele não entra Exatamente. aqui. Ele não entra aqui. Então, quando eu falo assim, talvez eu não queira voar mais. Mentira, é daqui para cá, Sim, sabe? É daqui para cá. Aquilo não chega no teu coração. Eu acho que foi a mesma coisa de psicologia para você. É, exatamente. uma hora, G, uma hora o bicho vai pegar. E uma hora o bicho vai pegar, você vai ter que falar assim, tá, ou eu abandono isso de vez e vou ser infeliz, ou eu vou para cima. Exatamente. Uma hora você é colocado na parede mesmo, sabe? O teu sonho te põe na parede, fala assim, aí a vida tá passando e eu tô aqui lutando contigo para querer subir com você, decolar, e aí, você vai fazer o quê? Eu acho que o sonho meio que Exatamente, é empurra a gente, isso mesmo. acho que meio que pressiona a gente assim, tá, e aí, o que você vai fazer agora, né, G? Ao ponto de ficar É isso insuportável mesmo. e você meter o pé na porta e vai atrás dos sonhos. Exatamente, isso que ela falou tem toda a razão, que quando a gente fala um não para o sonho da gente, é realmente da boca para fora. E se você não faz, você vive aquela angustiazinha, né? Aquela coisa, poxa, como seria se eu tivesse feito? Como eu estaria hoje se eu tivesse me formado? Se eu tivesse, será que eu estaria mais feliz, né? Talvez não tão bem remunerada, mas talvez muito mais feliz, né? Fazendo aquilo que eu gosto. E é exatamente isso mesmo. Muito legal, muito legal. Ô, Gê, eu recebi um tempo atrás, até eu tenho uma colinha aqui que eu vou usar para poder até ajudar a gente. E Hum. aí, de um tempo para cá, eu tenho ouvido muito, 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 muito o pessoal no Telegram lá do Conversa da Galley, o pessoal ansiedade, né? E agora a gente tem empresas crescendo aí, essa pandemia pegou todo mundo de calça curta, sabe? Então, todo mundo se pegou no momento assim de e agora? Né? O que que eu faço? E agora? Aquela vaga que eu prestei fechou, não vai abrir, não vai abrir mais. Aquele voo, aquela viagem que eu ia fazer não vai acontecer mais, né, Gê? Aquela gravidez que ia ter postergou. Ou seja, praticamente eu acho que esse ano foi o ano da postergação, né? Vamos Parou, deixar para sim. depois, é. E aí parece que virou meio que moda, né? Eu tô ansioso, tô ansiedade e tal. E aí eu recebi, Gê, muita pergunta de ansiedade. E eu queria começar perguntando para você o seguinte: como identificar que eu estou passando que eu estou com ansiedade? Bom, a ansiedade, ela vem de diversas formas, né? Ela não deixa de ser um sentimento que, se não tratado e não tiver um controle, isso acaba virando uma doença e é muito séria, né? E ela tem vários segmentos aí. Ela começa com uma ansiedade, ela acaba virando uma coisa mais crônica, mais patológica, e se não cuidado, ela vira um toque, ela vira uma depressão, ela vira uma síndrome do pânico. Então, como identificar isso? Aquela ansiedadezinha comum que quando a gente está esperando por algo, uma coisa boa, uma notícia boa, enfim, o que é isso? A gente fica nessa sensação de impaciência, né? Você não consegue dormir, dá aquela dorzinha de barriga, aquela Como vai ser aquela palpitação. live que eu vou, que eu vou Exatamente, fazer? exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Posso dizer que eu senti um pouquinho isso hoje. Mas, assim, como identificar quando ela já é uma coisa patológica? A ansiedade patológica, ela meio que te trava.
ela vem com um medo muito forte, muito grande, de que você não sabe nem identificar o quê, né? Então, por exemplo, a gente está falando de uma pessoa vai passar por uma situação, né? E aí aquilo, o ansioso mesmo, ele sofre por antecedência, ele vive o futuro, ele não vive o agora, né? Então esse é o mal do ansioso. E os sintomas são diversos, é falta de ar, é achar que o mundo está se fechando, que você não consegue respirar, o ataque cardíaco é muito forte, sente enjoo, dores de cabeça, dores no corpo. Então, assim, são sintomas muito mais sérios e que isso te trava de alguma maneira, né? Você não consegue lidar com isso, você não consegue lidar com a situação que você teria que lidar ali naquele momento. Essa então, pergunta, inclusive, é uma diferença. Sim, essa segunda pergunta que você acabou respondendo aí, a segunda, que foi a Thaís Pina, que perguntou para a gente, assim, ela perguntou assim, Jeane, qual que é o limite? Você acabou respondendo, mas você pode explorar um pouquinho mais, por favor. Ela perguntou assim, Cosme, pergunta para a Jeane, como que eu me identifico que eu estou naquela ansiedade, puxa, normal, tá tudo bem e tal, vai passar, mas quando que eu estou no limite, falar assim, caramba, não é mais aquela ansiedadezinha da ligação do telefone tocar. Qual que é o limite, então, Gê, da gente de poder identificar que passou do limite? Sim, é isso que eu estou te falando, é esses sintomas que são mais graves, né? Você chora sem motivo, você sente um medo muito grande. Tem pessoas que vamos supor, andando no metrô, e ela saiu do trabalho, teve um dia ali estressante no trabalho e ela está voltando para casa. Aquilo está tão assim envolvido na cabeça dela, aquela ansiedade está vindo e está tomando conta, ela começa com uma fobia, com falta de ar, choro, dores de cabeça, enjoo, vômito, isso tremedeira, suor nas mãos, né, muito grande. Então, quando você sente esses sintomas assim com mais frequência, é porque você está, espera aí, tem algo que não está legal, né? É hora de você procurar uma ajuda, procurar uma ajuda mesmo profissional para identificar isso, né? Porque pode ser uma coisa pontual, pode ser uma situação que você esteja passando e pode ser uma coisa crônica já, que tem aquele ansioso que para tudo, né? Tudo desencadeia uma crise. E isso é uma crise de ansiedade. Quando você começa a ter esses sintomas muito fortes, é uma crise de ansiedade. É muito diferente de quando você está aí ansioso por uma coisa boa, você vai ganhar alguma coisa, ou vai estar grávida e você vai ter que esperar ali 9 meses para ver o rostinho do seu bebê. É diferente, né? São sintomas diferentes. Então, acho que aí dá para perceber, né? Perceber. Hoje, você acha que esta pessoa que não identificou, que está confusa, né, desse dois tipos de ansiedade, aquela normal e aquela que está fora do limite, você acha que, por não saber disso, ela pode até tentar uma vaga no processo seletivo e isso não é que vai ser descoberto, não é que vai ser descoberto na entrevista, não é isso. Mas você acha que ela transparece isso para quem está numa entrevista ali, batendo um papo, perguntando? Sim, com certeza, porque o seu corpo fala, né? Então, você está ali, se você está numa extrema ansiedade, você vai começar a suar, você não consegue ficar quieto, você fica se mexendo para lá, as suas mãos. E quem está te entrevistando, com certeza, você emite essa linguagem corporal, ela identifica, né? Quem está entrevistando, com certeza, identifica. Gê, e aí, eu estava pensando que você falava, eu estava pensando aqui, o que a pessoa deve fazer, você falou agora do tratamento, né? O tratamento que tem que procurar. Agora, assim, no dia a dia, tem alguma coisa que ela possa fazer no seu dia a dia, antes de procurar um tratamento,
É claro que uma situação um pouco mais grave é tratamento, sim. Aí você pode falar, mas não tem jeito, é um tratamento. Mas o que no dia a dia a gente pode fazer para que essa ansiedade fique só no nível da normalidade? Está tudo bem sentir ela. Sim. Olha, o que a gente ensina muito, o que é o essencial ali na hora da ansiedade é a respiração, né? Você tem que ter um controle da respiração, porque quando a gente está muito ansioso, a nossa respiração, você pode perceber, ela fica curta e rápida, mais acelerada. Então, a gente está sempre assim. Né? Isso acelera muito mais ainda os batimentos cardíacos. Então, começa aí todos os sintomas aparecerem. Então, você controlar essa respiração. Se você estiver num ambiente que você está falando sobre entrevistas, né? Então, se você vai para uma entrevista de emprego e você está percebendo que você está tendo essa crise de ansiedade, chega lá, chega sempre com alguns minutos de antecedência, 15, 20 minutos, vai até um banheiro, sabe? Procura um toalete, senta, fecha os olhinhos, respira, sabe? Bem pausadamente, e isso várias vezes seguidas. Você vai ver que você vai controlar o seu batimento cardíaco e enquanto você está fazendo isso, o seu pensamento ele está focado na sua respiração. Porque o que te deixa muito ansioso ali naquele momento são os pensamentos, né? Então, você tá ali, meu Deus do céu, se ele me perguntar isso, como que ele vai me responder, como que eu vou responder? Ele vai me fazer uma pergunta que eu não sei, como que eu vou falar? Então, assim, a respiração, ela ajuda muito na hora né, que você está com essa crise de ansiedade, para você voltar para o centro e começar a organizar os seus pensamentos para você poder seguir. Legal. Então, acho que a respiração é um ponto essencial. E você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora. Aquela questão de ir para o toalete, sentar e respirar assim e pensar nas respostas, né? Eu acho que ainda mais para a gente, e aí você que está assistindo a gente agora já deve estar pensando isso, no ano que vem que vai abrir processo seletivo para várias companhias, vai abrir processo seletivo, e aí, hoje eu imagino o seguinte, imagino que a pessoa estudou na pandemia, está estudando, está preparada, ou seja, estudou tudo que estudar, estudou tudo, inglês, a emergência de bordo, estudou tudo. Mas a ansiedade dela, que ela não soube identificar, que ela não tratou, que ela não cuidou, pode jogar fora tudo aquilo que ela fez. Exatamente. Você falou agora. E aí aquela organização de pensamento se perde, né, Gê? Se perde o pensamento, se perde as ideias. Na hora de explicar, não explica nada com nada, porque, ou seja, estava tudo bonitinho, estava tudo nas caixinhas, né? Tudo bonitinho. E chega na hora, tudo organizado. Bagunça, tudo vem, a ansiedade, o medo, e aí começa aquela confusão toda de pensamentos. Acontece mesmo. Mas eu acho que é isso, é você tentar manter o controle das emoções, né? Se você tentar manter esse controle da emoção, você consegue. Então, a respiração, ela ajuda muito nessa hora, muito mesmo. Legal. Hoje, essa questão da ansiedade, isso, você acha que isso pode ser algum trauma que a pessoa já tenha? Pode ser algum trauma de que aconteceu, enfim, por N motivos. Você acha que o trauma pode trazer isso, algum trauma anterior não tratado leva à ansiedade, ou você acha que pode ser uma outra consequência isso? Sim, pode sim. Pode ser trauma, pode ser alguma coisa inconsciente. Isso tudo você só vai resolver em tratamento. Mas, assim, eu acho que o medo, às vezes, acho que a falta de autocontrole e o autoconhecimento também é muito, influencia muito, né? Porque eu acho que quanto mais você sabe daquilo que você, os seus medos, as suas fraquezas, as suas inseguranças, você vai querer tratar isso de uma maneira mais específica. Então, isso ajuda também, né?
acho que é a autoconfiança, né? Se você não tem autoconfiança, se você não acredita no seu potencial, se você não tem isso muito claro em mente, do que você é capaz, que você está preparado para aquilo, você se preparou, você estudou, você identificou. Então, eu acho que é mais o controle normal dessa ansiedade. Mas isso que você está falando, de ser trauma, isso aí já leva mais para uma parte clínica mesmo, né? Então, se a pessoa sabe que tem isso, eu acho que o ideal é ela procurar ajuda. Ô, Gê, entrando agora um pouquinho mais num segundo ponto, assim, né, que a gente teve umas perguntas aqui, e uma coisa que eu tenho curiosidade também, assim, como encarar, como lidar com a decepção de um processo seletivo, né? De repente eu fiz um processo seletivo, me preparei, como nós falamos, né? Me preparei durante a pandemia, estudei inglês, estudei francês, emergência de bordo. Ou seja, eu acho que eu estou preparado, né? Poxa, estudei e tudo mais, tal. E não passei. Recebi uma negativa, aquele e-mail automático que vem para a gente. E aí eu queria saber de você, Gê, como que a gente faz para poder lidar com essa decepção que o sonho não foi alcançado naquela entrevista? Quando a gente vai para um processo seletivo, você vai com aquela, né? Geralmente é aquela vaga que você almeja, que você quer, que você, né? É isso que você falou. Você estudou, você se preparou, você, né? Foi com todo o conhecimento, né? Da tua área, da tua experiência e tudo mais. Não deu certo? Gente, a primeira coisa é que a gente tende a levar isso tudo para um lado pessoal. Por exemplo, eu fracassei porque vem aqueles pensamentos, né? Eu fracassei porque eu sou pior do que o outro, eu não sou tão bom assim, eu não sei tanto assim. Então, assim, a primeira coisa é você não se culpar, né? Eu acho que dentro de uma entrevista de emprego, eu acho que o que conta não são só as suas habilidades ali para a vaga em si, né? De repente você tem todas as habilidades ali para a vaga. Só que dentro de uma entrevista tem tantas variáveis. Às vezes, por exemplo, o cargo lá era definido para um determinado perfil. De repente, você tem todas as ferramentas ali possíveis para você se dar bem na área, só que você não tem o perfil que estão querendo ali naquele momento. Então, por exemplo, vamos supor, no caso feminino, vai, tem lá a vaga para trabalhar de 12 horas por dia, né? Óbvio que você tem aquela capacidade, você está ali, você tem toda a ferramenta para cumprir aquela obrigação. Só que vão ter pessoas que vão ter filhos, é casada, mora longe. Então, são esses tipos de variáveis que eu acho que interferem muito no seu currículo ali naquele momento. Então, por isso que você não pode ficar também achando, poxa, eu sou ruim, eu não sirvo para nada. Porque esse é o sentimento, né? A gente fica com aquela frustração mesmo, fica se sentindo a pior dos profissionais, né? Naquele momento. Mas não, eu acho que você tem que pensar isso também, em primeiro lugar. Às vezes muita coisa que acontece também, Cosme, às vezes a pessoa que está entrevistando, o gerente, no caso, né, o diretor, sei lá, seja quem esteja ali, muitas vezes ele procura um perfil que se adeque ao perfil dele. Porque, na verdade, ele vai estar gerenciando aquela turma, ele vai estar gerenciando aquele setor. Então, às vezes, isso é cruel, é cruel, porque às vezes você tem todo um preparo para a vaga, mas você não tem o perfil que aquela pessoa quer ali para estar com a equipe dele. E no momento da entrevista, com certeza, ele está ali, ele está pensando, né? Você está falando e ele está pensando, mas no que essa pessoa vai agregar, como essa pessoa vai agregar nos resultados que eu quero para a minha equipe, por exemplo. Né? Às vezes ele busca um perfil está completamente oposto do seu perfil ali na entrevista.
Então, muitas vezes, eu acho que isso é o principal, é você saber que não é que você não é competente para a vaga, mas às vezes tem algo que não se encaixa para a vaga, e são essas variáveis que contam muito também. Né? Então, eu acho que é isso, não, você não se desesperar, até porque também muitas vezes, às vezes por isso, às vezes a gente vai, passa e você mesmo não se identifica com aquilo. Você não se identifica com aquele setor, com aquela vaga, com aquela empresa, e aí é a mesma coisa. Interessante. Né? Então, assim, eu acho que é isso, é você não ser tão se crucificar tanto, não ser tão pegar tão pesado com você mesmo, né, nesse momento, né? E você sabe que eu ouço muito isso. Eu ouço muito isso. Acho que se você jogar na internet hoje, por que eu desisti de tal coisa, né? Da aviação, por exemplo. Uhum. Da aviação. É justamente o que você falou agora. Se luta tanto, tanto, tanto para querer aquilo, mas querer aquilo por quê? Porque quer viajar, quer tirar foto em hotel, eu quero postar no Instagram que eu tô na piscina, eu quero postar que eu estou em Fortaleza, estou em Nova York e tal. E aí, o G, e você percebe com o tempo que, olha que coisa mágica assim que você falou, que uma coisa interessantíssima. E você percebe depois, com o tempo, que a foto no Instagram, a piscina do hotel, a viagem internacional, a foto em Nova York não te completou. O que você faz? Você exatamente. sai. Você sai. E você sai, você vai embora, e às vezes é pior. Às vezes é pior assim, que você sai e reclama ainda para o mundo inteiro depois. Olha, eu fui, prestei um processo, entrei e tudo mais, tal, fiquei 1 ano, 2 anos depois, saí. Então, assim, você muitas vezes pegou a vaga de alguém que não está importando com a foto. Está importando em servir alguém dentro de uma aeronave, sabe? E você às vezes pegou a vaga de uma pessoa por vaidade e você sai e sai ainda falando que, olha, não vão, não vão. E você falou uma coisa interessantíssima agora, isso é verdade. Você luta tanto, mas aí a pergunta talvez seja assim, você luta por quê? Exatamente. Você quer por quê? Você está afim disso por quê? E aí eu queria pegar um gancho com você já, assim, eu queria... como que a gente tira a lição, como que eu tiro lição na minha vida, Gê, quando eu abro o meu e-mail e está lá, não foi aprovado. Como tirar a lição disso, num momento tão difícil? É difícil mesmo. Eu acho que a primeira coisa é você organizar aquilo que você, né, pensar, analisar, né, ser mais crítico com a entrevista que você fez, com as respostas que você deu, mas, assim, acho que talvez você colocar num papel todas as suas qualidades profissionais e quais são aquelas habilidades que você ainda precisa, talvez, estudar um pouco mais, se exercitar um pouco mais, qualificar um pouco mais, né? Então, assim, eu acho que é um pouco de resignificar, sabe? Você tirar proveito daquilo ali, mas de uma forma mais crítica. Porque, às vezes, você começa a pensar, poxa, mas eu respondi isso de uma tal maneira que eu poderia ter respondido diferente. E isso vai servir de experiência para você numa próxima entrevista, né? Mas não ser tão... Eu falo ser crítico, assim, de você colocar mesmo no papel tudo... Porque só a gente mesmo sabe as nossas qualificações, né? E também só a gente sabe os nossos pontos fracos. Então, procurar exercitar um pouquinho mais nesse ponto fraco, talvez se qualificar um pouco melhor, né? Buscar mais informação. Eu acho que, mas não no sentido de você falar, não, eu sou burro, eu não respondi direito, eu não dou certo em nada. Não, isso não vai te levar para lugar nenhum. Né? Eu acho que você tem sim que analisar aquela entrevista para que você consiga identificar pontos que você possa melhorar numa próxima entrevista. Existe alguma... Não é receita, né? Acho que não é receita. A ser humano não dá para falar de receita, né, Gia? Não dá. Mas Não dá. não dá. Existe algum modo de se conhecer? O autoconhecimento, ele é muito importante, né, Cosme? O autoconhecimento, ele é bom
em todos os sentidos da nossa vida, para tudo. Porque quando você se conhece, quanto mais você se conhece, mais você consegue saber o que você realmente quer para você, mais você tem autocontrole emocional, mais você tem uma autoestima melhor, facilidade de lidar com pessoas, de lidar com diferenças. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele é uma coisa que todo mundo deveria buscar. Isso é como? É questionamento. Né? O autoconhecimento, ele é puro questionamento. Então, se você se questionar o tempo todo as suas ações, as suas atitudes, o porquê das coisas, por que você age assim em determinadas situações, por que eu não me dou bem com certo tipo de pessoa? O que nessa pessoa me irrita? Por que essa pessoa me irrita? Por que eu não consigo me dar com trabalhar em equipe, por exemplo? Qual a dificuldade que eu tenho de trabalhar em equipe? O porquê disso? Eu acho que é um questionamento interno mesmo. É você olhar para você, sabe, sem dó mesmo, e se questionar. Porque o autoconhecimento nada mais é do que o questionamento mesmo das nossas ações, dos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. É isso, eu acho que e é importantíssimo, é importantíssimo. As pessoas hoje, você acha que elas se conhecem? Não, eu acho que a falta do autoconhecimento traz a inexperiência, traz o sofrimento, traz a angústia, traz a ansiedade, ela traz muitos sentimentos assim que no caso acabam nos atrapalhando em muitas situações, em relacionamento, não digo só relacionamento mesmo afetivo, amizade, família, tudo, profissionalmente falando. Eu acho que o autoconhecimento ele é extremamente importante, mas é uma busca constante, e ele não tem fim, porque a gente está né? A gente todos os dias muda em alguma coisa. Então, você está sempre tendo que buscar esse autoconhecimento. E é através de questionamento, através de terapia, isso também funciona muito bem quando a pessoa tem problemas mais sérios, né? Mais difíceis de lidar. Eu acho que, principalmente no lado profissional, né? Tem muita gente que perde muitas oportunidades, que não consegue se manter num bom emprego. Então, por que será? Né? Eu acho que vale você parar e pensar, porque o que acontece de errado, o que tanta dificuldade eu tenho para me manter nesse cargo, nessa função, né? Então, eu acho que buscar ajuda nessa parte também é muito bacana, é muito interessante. Quando você comentou um pouquinho mais atrás, você comentou da respiração, né, do autocontrole da respiração, ficar mais tranquilo, relax, antes do processo. Agora, uma boa noite de sono, hoje, dormir bem, descansar bem, o pessoal fala assim, mas não estude, aí você pode até orientar a gente, tá? O pessoal fala assim, mas não estude 24 horas antes, não estude 48 horas antes, que você já fez, tal. E aí eu queria ver com você uma boa noite de sono, descansar bastante, realmente é verdade ou é mito, Jeane, parar um pouquinho 48 horas antes do processo? Não, sim, é verdade. O sono ele é importantíssimo. Uma boa noite de sono, ela te deixa preparada. E esse negócio de você ter que achar, não, eu vou estudar a noite inteira e amanhã eu vou estar. Não vai. Não vai. Eu acho que tudo você tem que ter um tempo, você tem que ter um preparo e você tem que ter um tempo para isso. Não adianta você também querer, né, estudar tudo, faltando 2 dias para você fazer uma entrevista, que não vai rolar mesmo, né? E aí vai vir a ansiedade, porque o tempo vai passando e você começa a ver que tem muito mais coisa para você alcançar ali, né? E as metas são muitas, e você não consegue lidar com isso.
nem tempo hábil para isso, né? Então, aí você não dorme bem, fica com aquela cara, aquele peso, né? Aquela sensação de cansaço mesmo, porque óbvio dá. Então, acho que sono e uma boa alimentação é fundamental. É fundamental. E quando você vai fazer uma entrevista, óbvio, você tem que, né, se preparar para isso em vários setores, em vários sentidos, né? Você saber sobre a empresa é importante, você buscar informação sobre aquela empresa, você buscar informação sobre como é os funcionários daquela empresa, se são felizes ali ou não, né? Principalmente na aviação, que é uma coisa muito ampla, né? E a gente tem muita informação sobre isso, né? Basta você buscar também, né? Então, e se preparar mesmo para perguntas, se preparar no sentido de que você já teve outras entrevistas, buscar essas outras entrevistas que você fez, sabe? Estudar as perguntas, eu acho que tudo isso é importante, mas não vai ser 24 horas antes e passar a noite acordada para estar afiado no dia seguinte que você vai conseguir um bom desempenho. Com certeza não. Quando você comentou um pouquinho agora, você falou assim, bom, quando você identificar que realmente você está fora da curva já da ansiedade comum, procura um tratamento. E aí eu queria te perguntar, Jane, o seguinte, acho que as pessoas têm um preconceito de procurar o psicólogo hoje, o psiquiatra? Você acha que existe um preconceito de não procurar no começo, porque não, tá tudo bem, tá tudo legal, foi só uma coisinha e tal. A pessoa às vezes às vezes a pessoa tá tremendo na mesa de trabalho, ela tá ali tremendo na mesa de trabalho porque o chefe deu bom dia, ela tá tremendo. Ah, não, foi uma noite que eu dormi. Você acha que o preconceito atrapalha as pessoas a procurar um tratamento eficaz já no comecinho? Atrapalha, né, Cosme? Infelizmente, essa é uma realidade nossa, né? Eu acho que já melhoramos muito, né, a visão que as pessoas têm sobre a psicologia, mas ainda assim são bem relutantes, assim, no sentido de falar, não, eu não posso estar precisando de uma ajuda profissional de um psicólogo, né? É Então, verdade. assim, e é um erro muito grande, porque se você trata a ansiedade no início, se você consegue identificar isso, porque é na terapia que você vai aprender como identificar uma crise de ansiedade antes dela, quando ela começa, você começa com sintomas e você saber cortar isso, né? Você saber bloquear essa crise, o porquê, quais são os momentos que te levam a uma crise de ansiedade, quais são os momentos que você passa aí da vida no dia a dia que realmente tem o foco mesmo, que te deixam mais ansioso. E se você não tem esse conhecimento, é difícil identificar. Você não identifica, né? Então, tentar o controle dos pensamentos, né? São os pensamentos disfuncionais que a gente fala, as crenças que a gente tem. Então, tudo isso é na terapia que você vai aprender a lidar com isso tudo, com esses sentimentos, né? Ter esse controle emocional. E isso envolve muito o autoconhecimento também, né? Tá tudo ali. Né? Quanto mais você se conhece, mais controle emocional você tem sobre os seus sentimentos e tudo mais. Então, assim, eu acho que... E é tão bom, né? É uma coisa tão boa que as pessoas soubessem, né? E tanto que muita gente fala, nossa, ela luta e reluta em não ir, não ir, não ir, quando vão, não abandonam mais. Uau. E tem também, óbvio, tem aqueles que vão, e quando a gente toca mesmo ali naquele ponto mais, né, mais complicado ali da pessoa, na ferida aberta, ela se fecha e também não... Então, é todo um processo terapêutico, não volta mais, mas é todo um processo terapêutico que é muito importante. Isso ajuda muito, muito. Para quem tem ansiedade, eu acho que é fundamental uma boa terapia. Muito legal, muito legal. Giane, já estamos autorizados a realizar nosso pouso por hoje. E aí eu acredito que, bom, enfim, a gente poderia estender esse assunto assim por muito tempo. Sim. Mas o gostoso é porque a gente tem que pousar logo, mas a gente vai ter uma segunda oportunidade. Gostaria muito que você voltasse aqui para a gente explorar isso mais assim. E eu vou pedir até para o pessoal que está assistindo a gente agora
Numa segunda live, a gente prepara, vocês mandem mais perguntas para a gente, e a gente responde aqui com a Jeane. E aí eu queria muito que você deixasse uma mensagem final agora para o pessoal que assiste a gente, para quem agora está na expectativa que o ano que vem vai melhorar, vacina da Covid vai chegar, as coisas vão melhorar. Quem está estudando, quem ainda não começou, que estude, porque as coisas vão acontecer, as coisas vão melhorar, nenhuma crise ela é para sempre, as coisas vão melhorar para todo mundo, para novos psicólogos que estão se formando, novas pessoas da aviação, não importa qual área que ela seja. Eu gostaria muito que você falasse para a gente o que fazer, assim, olha, uma mensagem de o acalme, ou então o que a gente faz nesse momento de desespero, de agonia, que tudo isso vai acabar. Eu gostaria muito de ouvir de você, para a gente aqui, um acalento. Eu acho que essa situação foi atípica mesmo, né? Eu acho que ninguém nunca esperou que a gente fosse viver uma situação dessa, né? Parecia que a gente estava vivendo um momento de guerra, né? E a gente está se privando de muitas coisas. Então, eu acho que o ideal agora é você ter a esperança mesmo de que isso vai passar, né? Vai passar, não vai ser tão rápido assim quanto a gente gostaria, né? Infelizmente. E muita coisa se perdeu durante esse ano, muitas pessoas perderam emprego, perderam familiares, perderam amigos, né? E ficaram longe de pessoas queridas, de família mesmo, de pai, mãe, então, de filho, né? Eu acho que é você acreditar, né, que a gente vai poder sair um pouco melhor disso também, porque eu acho que a gente aprendeu muito com tudo isso que aconteceu, né? Uhum. E, enfim, eu acho que é ter esperança mesmo. E se não deu certo agora, sabe, se preparar, aproveite o tempo para se preparar, fazer coisas prazerosas também, que eu acho que isso é muito importante. Você tem que procurar coisas que te dê prazer, né, nesse momento. Então, acho que até para você conseguir sustentar essa situação mais para frente, né, adiante. Que realmente não vai ser a gente não vai entrar janeiro, mudou o ano, saiu 2021, 2020, entrou 2021 e vai estar tudo normal, o nosso normal, como todo mundo fala, né? Então, a gente tem que se adequando mesmo a esse novo normal, né? E é isso, eu acho que é procurar fazer coisas que dê prazer, é estudar mesmo, se você está tendo esse tempo para se preparar para alguma coisa, para um trabalho, para um curso, para uma prova, então acho que o momento é esse, né? De você aproveitar esse tempinho e se preparar mesmo. Muito legal. E muito com a legal. esperança, lógico, de que tudo isso vai passar, claro. É verdade, é verdade. Olha, eu quero então, depois dessa mensagem, eu quero encerrar com você, eu quero te agradecer pelo presente que você está dando para a gente, doar o seu tempo para nós. É uma coisa muito valorosa. Nós estamos fazendo isso aqui agora, domingo, gravando à noite aqui, são 20 para 10 para as 10 praticamente, e você gentilmente cedeu o seu tempo aqui para a gente. Para nós, isso aqui não tem preço nenhum. Então, assim, muito obrigado e você ter participado com a gente aqui. Espero ver você de novo outras vezes aqui. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade nesse voo com a gente aqui. E para quem nos assistiu, muito obrigado até agora. Espero muito que você saia dessa live, dessa conversa hoje, dizendo assim, nossa, enfim, alguém me deu uma luz que eu precisava, sabe? Enfim, alguém falou comigo uma coisa que eu precisava ouvir, que eu não consegui ouvir isso em lugar nenhum. Então, e já inscreva no canal, já deixe o seu joinha, e vamos ajudar a gente a crescer e levar essa conversa que a Jeane que teve agora, que isso atinja muito mais pessoas. E se você tem alguém na família que precise disso, e agora eu já saio um pouco, Jeane, assim, da aviação mesmo, se você tem pessoas que precisam ouvir disso, compartilhe o vídeo, mande o link. É um serviço prestado que a gente fez aqui. Obrigado, acima de tudo, obrigado, minha amiga, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Carinho. Eu que agradeço, espero ter, né, conseguido aí ajudar em algumas questões
E estou à disposição, assim, sempre que vocês precisarem, vai ser um prazer mesmo a gente estar falando sobre esse e sobre outros assuntos que surgirem. Legal. Vai ter sim. Pessoal, obrigado, um forte abraço, um grande beijo e até a próxima live aqui no nosso canal Conversa na Galley. Beijo, tchau. Beijo, obrigada.